Pastor, qual é a coisa que me impulsiona a entender que o Espírito Santo está sobre mim? Mas a primeira coisa que você reconhece que o Espírito Santo está sobre uma pessoa, essa pessoa lê a Bíblia. Lucas 19:10 é uma reflexão para nós aqui hoje. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai soberano, em nome de Jesus, fala a cada coração que todo o bloqueio, todos os obstáculos, toda a distração seja removida neste momento e que a Tua voz seja ouvida, não apenas pelo nosso ouvido, mas pelo nosso coração. Continua conosco em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós vamos começar por este versículo e vamos buscar entender. Isso foi um grande desafio para Deus, se é que Deus pode ter alguma coisa desafiadora. Mas o texto em que lemos, nós estamos debaixo de uma fala de Cristo. Ele diz, o Filho do Homem, ou seja, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso parece muito simples, mas na verdade não é. Nós vamos ver um caminho, né, a percorrer que é muito importante. Como salvar alguém que não sabe que está perdido ou em perigo? Como conseguir ter sucesso para salvar uma pessoa que sequer é capaz de identificar a situação cuja qual ela se encontra? Nós que somos pregadores do Evangelho, nós que entendemos o valor da evangelização, quando nós vamos apresentar Cristo a determinadas pessoas e em determinadas situações, o primeiro e grande desafio é que essas pessoas tenham um entendimento de que elas estão perdidas e que elas precisam ser salvas. Porque inevitavelmente, se você quer salvar alguém que não acredita que precisa de salvação, praticamente o processo se encerrou. Você não tem mais nada a fazer quando alguém não consegue enxergar o perigo que está correndo, certo? E a situação que se encontra. Essa é apenas uma parte, porque a próxima parte é que isso perfeitamente pode deixar de ser compreendido se a pessoa se sentir segura neste mundo. Se ela for capaz de entender, mas me salvar de quê? Eu estou bem. Muitas palavras que partem do altar, elas são carregadas de uma informação bem negativa anteriormente. Por exemplo, você que está doente, você que está sofrendo, você que está com problema no seu casamento, você que tem uma dívida para pagar, você que está triste, você que está pensando em tirar sua própria vida, eu garanto a você que mais da metade da igreja não está em nenhuma situação dessa. E que boa parte das pessoas que saem de suas casas para visitar uma igreja, ela não está doente, ela não está enfrentando um problema. Não. Ou seja, parece que muitas vezes nós trazemos o caos para em cima dele estabelecer uma organização. Mas vamos pensar, como é que nós vamos explicar a alguém que não sabe que está perdido, não sabe que está em perigo e pior, essa pessoa consegue se sentir seguro administrando sua própria vida. É alguém que consegue e tem responsabilidade. Note que as coisas vão ficando difíceis. Então a pauta aqui não é dinheiro. Quando Jesus estava dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido, a segurança muda de pauta, de tom, certo? Aqui não se trata de saúde, aqui não se trata de proteção humana, aqui não se trata de conta bancária, aqui não significa que o seu casamento está legal, está perfeito, seus filhos estão bem. O tema central dito por Jesus tem a ver com algo que todos nós, ricos, pobres, brancos, pretos, evangélicos, incrédulos, todos nós, uma hora vamos ter que nos encontrar com a Senhora Morte. Todos nós, um dia, vamos ter que nos encontrar com ela. Jesus está trazendo uma pauta muito profunda
para que as pessoas consigam entender, principalmente os organizadinhos da vida, principalmente as pessoas responsáveis. Por isso que a maioria das igrejas sempre trabalha trazendo a informação do caos. Porque quem está na luta, na dor, na dificuldade... Por exemplo, nós temos uma frase que ela não está na Bíblia, mas que a maioria usa. Quem não vem pelo amor, vem pela... Mas aí eu te pergunto, então o que vai ser das pessoas que organizam bem? O que vai ser das pessoas bem casadas? O que vai ser das pessoas que cuidam bem de seus filhos? Quando Jesus disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, isso estabelece uma sentença sobre todos nós, seja você organizado ou desorganizado. Porque a pauta aqui não é questões humanas e materiais. Buscar e salvar aqui é algo extremamente implicado com a morte, com a saída desse game, certo? Como diz um ditado chinês, quando o jogo de xadrez termina, se você é um peão, certo? Do menor valor, ou você é um rei de maior valor, todos vão para a mesma caixa. É assim que funciona. Então como é que nós vamos lidar com isso? Que é para a nossa vida, que é para levarmos essa informação a outra pessoa. Porque Cristo veio te buscar, porque Cristo veio te salvar. A pessoa vai olhar para você e dizer, me salvar de quê, cara? Eu não estou em perigo. Me buscar para quê? Ele já está querendo me levar, eu vou morrer? Então, para que isso aconteça com sucesso, o próximo texto entra em cena. João capítulo 16, verso 8. É um caminho bem simples que eu coloquei para vocês. E quando ele vier, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, para que o indivíduo reconheça que ele está em perigo e que ele está perdido, um poder vai ter que se manifestar sobre ele. Preste atenção, eu estou falando de conversão, ok? Eu não estou dizendo de apelos, cujos quais as pessoas criam um ambiente emocional, usam técnicas de neurolinguísticas e outras coisas para convencer pessoas. Eu não estou dizendo aqui sobre uma questão onde o cara leva o caos e diz, você está isso, você está aquilo outro, você está isso, tem alguém que pode resolver, e esse alguém é Cristo. Você não aceita Jesus. Você está dizendo, eu estou precisando de alguém que resolva os meus problemas. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou tentando explicar é que nem todas as pessoas que saem de suas cadeiras, ok? E vêm à frente para receber Jesus, têm ciência do que está fazendo. É importante entendermos isso. Então, para que as pessoas tenham o entendimento do que é buscar e salvar, ele entra em cena. Quando o Espírito Santo, pois é dele, certo? Que está sendo dito, quando ele vier, vier. Às vezes essa palavra dá uma dimensão bem legal, sabe? Porque fala de um mover de um culto, sabe? De um ambiente espiritual, onde as pessoas estão falando língua estranha, onde as curas estão acontecendo. Mas aqui é uma questão muito pessoal. Quando ele vier sobre você, Abner, quando ele vem sobre você, Mary, quando ele vem sobre você, tratar com você no particular, porque quando o assunto é pecado, justiça e juízo, certo? Ele vem na sua individualidade. Você está entendendo? Tem coisas, inclusive, que a outras pessoas podem ser permitidas e a você não. É algo extremamente particular. Então, quando ele vier sobre você, certo? Ele vai convencer você do pecado, certo? Vai convencer o mundo aí, que somos nós, do pecado, da justiça e do juízo. Bom, primeira coisa que ele vai te convencer é que após essa vida, você vai ter que prestar conta. Aí morre aquela questão, morreu, acabou, essa vida passou, já era. Não. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele convence você, certo? Que assim que terminar essa vida aqui, você vai ter uma prestação de contas para fazer. E o Espírito vai te explicar uma coisa que nenhum ser humano pode explicar de forma convincente. Deixaram uma dívida para você pagar. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas o que eu tenho a ver com Adão? Ah, o que eu tenho a ver com isso? Todos esses argumentos, eles são estabelecidos e fundamentados por pessoas que não têm nelas, bota o texto, por favor, certo? O agir do Espírito Santo para te convencer. E preste atenção, quando ele vier sobre você, ele convence você. E quando você
é convencido pelo Espírito Santo, não espere que a outra pessoa, certo, consiga alcançar, certo, o que você alcançou sem a presença dele. Essa é a grande verdade. Às vezes é nítido demais para nós e totalmente obscuro para o outro. Então, quando o Espírito Santo vem, ele diz: eu vou prestar contas. Tenho o entendimento de que a vida não acaba aqui. E que contas eu vou prestar? Eu vou ter que lidar com uma dívida cuja qual eu não fiz, mas eu vou ter que pagar. E aí vem a terceira coisa que o Espírito vai te explicar e que você não consegue explicar a outra pessoa, certo? A outra pessoa pode até lhe dizer, ela pode lhe oferecer a informação, mas ela não consegue te convencer de que não há ninguém que possa pagar essa dívida por você. Note que agora você descobre o que Jesus disse na primeira pauta: eu vim buscar e salvar. Agora você descobre que você está em perigo. Você descobre que a vida não acaba aqui. Você descobre que há uma dívida que deixaram para você pagar. E você descobre que ninguém pode pagar por você. Então Jesus disse: eu vim buscar e salvar. Aí começa a fazer um pouquinho de sentido, ok? Começa a fazer um pouquinho de lógica. Mas para você entender de fato, só quando ele vier. Pastor, mas o Espírito Santo já veio em Atos 2, no cenáculo. Eu fui até no lugar onde isso aconteceu, lá em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Estavam todos reunidos, certo? Mas não é disso que eu estou dizendo, não. É quando ele vier sobre você. Quando ele vier sobre você, ele te convence: pecado, justiça e juízo. Eu vou ter que prestar conta dessa vida aqui, certo? Deixar uma dívida para eu pagar e não tem ninguém que pode pagar isso para mim. E como é que eu descobri isso? De onde vem isso? Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, 19, olha a informação bíblica que temos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E aí, o que o texto está dizendo? O pecado entra no mundo por um homem, Adão. Não pode sair por dois. Se o pecado sai por dois homens e entra por um, isso não é justiça. Se entra por um homem, sai por um homem. Se há em Jesus alguma, como ser humano, algum poder miraculoso que Adão não tinha acesso, não tem justiça. Preste atenção, Adão, olha só, ele se perdeu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Então é importante que nós venhamos entender que pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. A dívida foi deixada. Mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Mas não tem pastor nessa terra que te convença disso. A única pessoa capaz de te convencer disso é o Espírito Santo. Mas aí vamos então, pela lógica, começar a achar alguma virtude em nós, para que alguém seja capaz de pagar uma dívida de um preço tão alto por mim e por você. Não tem problema nenhum de você usar a lógica. Nós trabalhamos bastante com ela aqui. Mas é importante você entender que chega um momento onde você não vai conseguir a satisfação e a resposta com a lógica. Por isso você precisa do Espírito Santo. Quando ele vier sobre você, pronto, ele convence você. Acabou. Mas não dá para convencer minha mulher? Não dá para convencer sua mulher, porque a experiência da sua mulher é dela, não é sua. Não dá para convencer meus filhos, meus amigos, não dá, entendeu? Não dá. Por isso que um apelo na igreja, ele precisa ser sóbrio, ele precisa ser respeitoso, porque assim como um casamento não pode ser feito com portas fechadas, não pode, certo? Assim também o pastor, o evangelista, o pregador, quando ele está falando, a porta precisa estar aberta, para que a pessoa tenha o direito de dizer não quero. É assim que funciona. Então nós vemos esse texto que nos expõe, certo? Entrou por um homem, precisa sair por um. Mas aí coloca Romanos capítulo 5,
verso 8. E esse talvez seja um dos grandes desafios de entendermos. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Isso não faz muito sentido para o ser humano. Não pelo ato que Jesus vai fazer. Cristo morreu por você, Adriana, sem a garantia de que você ia mudar de vida. Porque se ele vai morrer por você, Cláudio, e está garantido de que você vai reconhecer tudo que ele fez, valeu a pena, sim ou não? Mas entregar sua vida para salvar alguém que você sequer sabe se ele vai mudar ou não, é melhor aplicar o poder de primeiro e ver se ele muda e morrer por todos os que quiseram mudança. E quem não mudou? Quem mudou que vai para o inferno. Só que o texto diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que loucura. Enquanto o nosso amor, na maioria das vezes, ele é extremamente condicionado. Eu amo você desde que, certo? Eu amo você desde que, certo? Ele não. E olha que coisa interessante. Ele vai pagar uma dívida sem o reconhecimento do credor. Isso é muito legal. Essa semana passada eu vivi isso. Eu fui almoçar num restaurante com um amigo. E aí, terminamos de almoçar, nós pedimos a conta. E aí ficou aquela coisinha, quem é que paga? Paga você? Pago eu. E aí eu falei pro garçom, quanto foi? Ele falou, o cara da outra mesa, antes de sair, pagou. Aí eu falei, aí fiquei tentando lembrar quem estava sentado na outra mesa. Era um irmão aqui, até agradeci ele hoje. Mas a conta deu 211. E ele saiu antes, então ele não tinha como saber. Então ele deixou 200 e sobrou 11. Ou seja, nem pagar a conta ele sabe. Mas preste atenção, eu achei interessante. Primeiro, ele pagou e foi embora. Ele não falou, eu paguei para você. Ele simplesmente pagou e foi. Mas eu achei bem legal ter 11 reais para nós pagarmos. Porque agora a nossa briga para pagar aumentou, porque o valor era pequeno. Pastor, o que você quer expor com isso? Eu quero expor que Cristo pagou a dívida, sim ou não? Mas nós temos que pagar o preço da obediência. E ele é pequeno demais mediante aquilo que ele fez na cruz do Calvário, entregando sua vida para nos salvar. Agora, ninguém convence você disso. E você não será capaz de fazê-lo. Mas preste atenção. Mas tem um problema, Cristo pagar essa dívida. É se você for evangelizar alguém e alguém falar assim, eu não pedi para ele morrer. Você já foi brigar com seu filho por alguma coisa? E ele falou, não pedi para nascer. Da sua vontade é falar assim, eu vou fazer seu desejo agora. O Senhor vai te levar. É ou não é verdade? Veio por mim e vai embora por mim. Porque preste atenção. Pensa, Jesus ouvindo, porque ele está vivo, à destra de Deus. Ele escutando alguém dizer, eu não pedi você, Jesus, para morrer por mim. Olha só, a dívida que ele pagou foi paga por amor. E o amor não deseja nada em troca. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, e pronto. Se você mudar, olha gente, aprenda uma coisa. Se você for obediente, se você for dizimista, se você vier a todos os cultos, se você fizer tudo certinho, Jesus te ama do mesmo jeito que ama o Alexandre Moraes. Ama. Estou usando ele como figura porque é uma pessoa hoje, um dos maiores não gratos do Brasil. Você acha que Jesus ama mais você do que ele? Você está muito enganado. Ele morreu por mim, por você e por ele e pronto. Se eu reconheço bem, ele continua entendendo que nos amou de tal maneira, certo? E aquele que não reconhece é amado do mesmo jeito. O dia que o Espírito Santo vier sobre isso, e a fé vem pelo, então a gente prega e deixa o Espírito Santo. É assim que funciona. Foi assim que aconteceu com você, comigo, e vai acontecer com as outras pessoas. Só que quando o Espírito Santo vem, uma coisa ele vai te oferecer que você não tinha. Coloca aí, por favor, Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Se tem uma coisa, pastor, qual é a coisa que me impulsiona a entender que o Espírito Santo está sobre mim? Uma das primeiras coisas, ela não é de forma isolada, mas a primeira coisa que você reconhece que o Espírito Santo está sobre uma pessoa
essa pessoa lê a Bíblia, porque ela não vai ter acesso à lei, que vai determinar agora pelo poder do Espírito Santo, para que ela consiga comparar o que ela faz, se ela não tem lei. Olha o que ele está dizendo, ó. Que diremos, pois, a lei é a lei pecado? Ele, de modo nenhum, a lei não é pecado, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Então eu não tenho como saber se cometo um erro, se eu não conheço as diretrizes. Pastor, fumar é pecado? Bom, a Bíblia pode te dizer o que é o vício, seja ele no que for. Agora eu posso pegar o texto bíblico, mostrar a você, certo? E você pode continuar praticando. Por quê? Porque para que você pare, o Espírito Santo tem que vir sobre você, certo? E aí então, e preste atenção, o cara pode falar línguas, o cara pode ter dom de cura, o cara pode ser profeta e ser profano. Isso confunde muita gente. É desafiador? É, mas é uma grande verdade. Porque a lei te expõe o erro. Ela te diz, isso é pecado, isso é uma infração diante de Deus. Mas eu não paro de fazer. Então isso é um problema sério. Então nós temos aqui, ó, se você tem o Espírito Santo, ele vai te dizer a importância da lei, certo? Então, a lei de Deus mostrou o pecado. Eu conheço camarada, não tenho amizade, mas eu conheço um cara que trai a mulher dele e é bem legalzinho o que ele faz. O dia que ele vai trair a esposa, ele não bebe. Se ele for sair com a amante, ele tem todo um cuidado especial. Porque se ele beber, alguma coisa pode passar despercebida. Ele não pode, ele precisa manter um sistema de segurança. Ele é rico, ele não dá vida boa para a amante dele, e a amante sabe que ele é alguém que só quer a juventude e o corpo dela. E ele está disposto a pagar uma boa comida, certo? Alguns presentes, e é o máximo que ela vai receber. A mulher dele não leva nenhum prejuízo sobre isso. Não, ele é um excelente marido, um cara extraordinário. Então, na cabeça dele, o que ele faz não tem nada de errado. Então, de que ele precisa? Primeiro, de uma lei que o explique que o adultério é algo que compromete você na hora da prestação de contas. E aí o Espírito vai passar a dizer para ele que hoje o que para ele não é pecado ou não é errado, se torna. Então não tem como você mudar de vida se você não ler a Bíblia. É simples assim. Você vai começar a aceitar e tolerar determinados comportamentos, ok? Que são proibidos para você, mas você sequer sabe que é proibido. Como é que o Espírito Santo vai te convencer para você mudar de algo que você nem sabe que está errado? É complicado. Então por isso que muitas pessoas continuam no mesmo. E outra coisa, se eu concordo ou não, continua sendo pecado. Hoje é muito comum as pessoas terem pouquíssima noção de seus limites, de até onde elas podem ir, do que elas podem fazer, de como elas devem se comportar. Pessoas têm muita dificuldade de fazer essa avaliação. É muito comum nós acharmos nos mais antigos essa qualidade de uma forma mais latente. Pessoas que sabem como se comportam, que sabem. Eu vejo gente que tem dificuldade de saber com que intensidade tem que bater numa porta, certo? Com que postura deve se pedir licença. Coisas aparentemente tão simples, mas que me parece que os limites hoje, eles não estão existindo. Nós podemos fazer tudo no momento em que queremos, na forma em que queremos. Inevitavelmente isso tem sido extremamente prejudicial para a sociedade num todo. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje do ambiente cujo qual nós fomos criados e como nós fomos criados. Eu acho que se entendermos isso melhor, talvez nós podemos de verdade tornarmos pessoas melhores. Fazer com que a sociedade se veja, que é muito difícil você olhar para si mesmo. Eu não sei se você já reparou, mas o seu nariz é logo em cima da boca. Já deu para notar onde ele está? Em cima da boca. Mas se você ficar uma semana sem escovar seus dentes e você entrar numa sala, você pode ter certeza que as pessoas que estiverem lá vão sentir o cheiro da sua boca. Mas você acredita que o seu nariz não vai? Porque avaliar os outros é muito mais fácil
do que avaliar você mesmo. Dar sentença para o outro é muito mais fácil. Nós temos muita dificuldade para dar uma olhada, né, no nosso comportamento, no nosso procedimento. Então vamos entender um pouquinho aqui como é que Deus cria esse ambiente. Se nós somos filhos, vamos imaginar aqui agora como Deus prepara um ambiente para que nós chegássemos, seus filhos. Preste atenção em toda a criação de Gênesis 1, desde a claridade, desde o firmamento, desde as expansões, desde o momento em que Deus separa as águas, que faz a terra, a fauna, a flora, que prepara tudo até o 5º dia, montando toda a estrutura e que prepara um homem com uma capacidade intelectual extraordinária. A Bíblia diz que Adão coloca o nome nos animais. Quando nós olhamos que tipo de filho Deus criou para colocar na terra, talvez se nós olharmos um pouco mais de perto, vamos entender a beleza de tudo isso e quem somos de verdade. Com tudo preparado, o homem vivendo num ambiente cujo qual recebe a conotação de paraíso. Algumas pessoas ficam confusas com o fato que aconteceu, onde o homem acaba não reconhecendo seu limite. E eu vejo pessoas hoje que erroneamente olham Deus como um aprisionador, se perguntam por que é que tinha uma árvore que não poderia ser comida dentro daquele ambiente. Alguns se questionam por que é que tem um querubim que faz com que o homem não tenha mais acesso à árvore da vida, mas Deus dá liberdade ao mal, a Satanás, de ter acesso ao paraíso. Por que é que Deus não protege o paraíso da entrada do diabo? Por que não, a entrada dele não é restrita no paraíso? Você já parou para pensar isso? Quem deu autoridade a Satanás de acessar o paraíso onde estava o homem? Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos é a capacidade que Deus entendeu que deu ao homem de estabelecer escolhas, de entender e ter discernimento sobre bem e mal, sobre ser capaz de fazer o discernimento de uma forma clara entre o que se deve e o que se não deve fazer, mesmo que isso não seja um pecado, porque limites tem muito mais a ver com bom senso, gente, do que com pecado, sabe? Lá na carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que Deus está dizendo para mim e para você é que nós precisamos ter a capacidade de discernir, de entender os limites, até onde podemos ir, o que podemos fazer, como podemos nos comportar. E hoje, inevitavelmente, o evangelho tem perdido credibilidade, porque pessoas encontram no nosso comportamento argumentos para falarem mal do nosso Deus. Porque me parece que o primeiro estágio dessa caminhada é o estágio do ímpio, é aquele momento em que entramos na igreja sem Jesus. Depois, quando o recebemos, vamos para o segundo estágio, que é o estágio de crente, aquele que crê em Jesus, mas não para por aí. Agora precisamos ir para o próximo estágio, que é o estágio de cristão, onde vamos nos comportar como Jesus. Algumas pessoas, me parece, que se paralisaram no ambiente dos crentes. Tem dificuldades, até mesmo de entender o que Deus disse para Davi, quando vai penalizá-lo por uma conduta que fez com que as pessoas falassem mal de Deus. Deus disse para Davi: o que você fez está fazendo com que as pessoas blasfemem de mim, falem mal de mim por sua conduta. Porque muitas vezes nós não conseguimos discernir os limites, e às vezes bem intencionados, às vezes sem malícia, postamos uma foto que não cabe, fazemos um comentário que não cabe, falamos uma palavra que não cabe, utilizamos uma roupa que não cabe. E o que é isso? Na verdade, a dificuldade que temos de entender as nossas limitações. Eu faço questão de mostrar isso a você usando o Éden. Gênesis capítulo 1, versículo de número 11. Eu vou falar pouquinho. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. Preste atenção. Esse texto está dizendo, Deus está dando uma ordem para que as árvores sejam criadas. E qual é o modelo? O modelo de expansão, de crescimento,
de sustentabilidade, certo? A semente da árvore está nela mesmo, quer por polinização, certo? Quer sendo expandida pelo vento, quer ser levada por um morcego ou por qualquer outra, quer no seu bico, quer no resto dos seus alimentos, quer nas suas fezes. O que nós estamos vendo aqui é Deus criando um tipo de árvore. Põe o verso 29 ainda do capítulo 1. Capítulo 1, verso 29. E disse Deus: eis que tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, toda a terra, e toda árvore que dá fruto, e toda árvore em que há fruto de árvore e que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Preste atenção. Quando eu olho para o jardim, eu vejo 3 tipos de árvores. 2 não se reproduzem, parece que nelas não há semente. E se houver semente em seu fruto, ele não tem autorização de Deus para se propagar. Que árvores são essas, pastores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo a Bíblia, de toda árvore, aliás, tem texto que diz que todo animal, toda ave e tudo aquilo que Deus criou serve para o homem de mantimento. Se você acha que isso não é liberdade, eu não sei o que é. Com certeza, com as leis que nós temos muito mais restrições das leis humanas do que das leis divinas nesse momento. O que olhamos é um homem que pode comer de tudo, inclusive da árvore da vida a hora que quiser. A única coisa que ele não pode comer é da árvore do conhecimento do bem e do mal, e diga-se de passagem que naquele paraíso só tinha uma, não tinha 100 árvores dessa. Não era por onde Eva passasse e o Adão que tinha uma árvorezinha dizendo vem. Não, era uma árvore só. O homem podia comer tudo. Falar comigo, tudo. Isso. Só uma, no meio de tudo. Uma coisinha só. Se isso não é liberdade, o que é? Eu não sei. Come da árvore da vida, come maçã, come. Pastor, que esse dia me perguntaram numa live minha, que fruto era? Eu falei, boa pergunta, irmão. Quando eu estive lá no paraíso, esse dia o cara perguntou, pastor, e os dinossauros tiveram quando aqui? Eu falei, nossa, dinossauro. Eles existiram, mas eu estava aqui não. Gente, não tem a ver com o fruto da árvore, tem a ver com o limite. Essa árvore, se você pensa, ela ainda está na vida de muita gente hoje, que está fazendo ou rompendo os limites que Deus diz para não romper. Esquece o fruto. Até porque essa árvore não se reproduziu. Era uma só. Então não corre o risco de você passar pela beira do rio aí e encontrar essa árvore e comer. O que acontece é que você pode passar por aí e comer outra coisa que não devia, ultrapassando o limite, desobedecendo. O ambiente é criado com uma proposta de dar ao homem total liberdade. O homem tem acesso a tudo. Quando eu olho para isso, eu vejo que Deus colocou um lugarzinho para se estabelecer. Aquela árvore ali, aquele ambiente, aquele limite, você não pode ultrapassar. Por quê? Para que você saiba que você tem acesso a tudo, mas sou eu que controlo tudo e não você. Só que estabelecer limites ou cumprir isso, talvez não seja algo tão agradável. Gênesis 2, 16 e 17. Mas presta atenção, eu vou ler para vocês. Gênesis 2, 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus acaba de estabelecer um limite, dizendo para o homem, pode fazer o que só não pode fazer isso. Mas me parece que quando o homem recebe a instrução, doutora Adriana, não faz, já era. Dá uma vontade de fazer, dá uma vontade de mexer. Você não está nem com vontade, mas se falou que não pode, dá um desejo em tu. E qual é o problema? Deus estabeleceu o limite. E se tem um limite, o Satanás está lá por perto, lá vem ele. Um tempo atrás eu perguntei a Deus, Senhor, fala comigo aí. Por que é que o Satanás ia lá? O Senhor podia bloquear, poxa, lá para o Satanás. Sai de reto. Por que o Satanás? Porque preste atenção. Me parece que Deus nos criou com uma performance, com uma capacidade de performance tão grande, que Deus queria mostrar para o Satanás que nós seríamos capazes de obedecer e cumprir uma missão que ele não conseguiu. Pastor, isso é impossível. Não é, tem gente que consegue. Não é porque você não consegue que é impossível. Pastor, é muito difícil. Difícil não é fácil para ninguém. Aliás, depois que inventaram a frase é difícil, nunca mais foi fácil. Pastor, é difícil emagrecer, difícil engordar, difícil obedecer, difícil
difícil. Mas é possível para muita gente. Tá assim de gente, ó, vivendo o extraordinário. E tá assim de gente dando mau testemunho. E hoje virou moda, todo mundo fala que é crente, fica pelado e é nu artístico. Fala palavrão! Palavrão, versículo bíblico. Palavrão, versículo bíblico. Tem evento que eu for, eu falo, o inferno, o céu. Eu fico doidinho. Esse dia eu fui num evento, a mulher falou tanto palavrão, que eu saí de lá abusado. E quando ela terminou de falar, sabe o que ela falou? Agora vamos orar. Eu falei, não vamos, que eu não consigo. Só se for para expulsar uns demônios. Porque hoje virou comum, todo mundo é crente, já viu? Todo mundo, hoje virou moda. Canta um hino, vira crente, parece com a Bíblia, vira crente. Nunca vi um bicho tão bobo igual os crentes. Esse dia eu estava num lugar, a pessoa falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ela falou, o senhor não tem cara de pastor? Eu falei, mas sei fazer? Olha para mim agora. Aí peguei a Bíblia que estava, botei. Aleluia. Falei, agora eu pareço? O assunto está mais sério do que a gente pensa. O nosso evangelho, certo? Aquilo que nós pregamos, está sendo banalizado. Então, meu filho, cuidado, porque está assim de gente que não quer obedecer os limites, mas quer andar com fragmentos da palavra de Deus na boca. E Bíblia não é fragmento, ou você obedece tudo ou não obedece nada. É assim que funciona. Então, o desejo de ultrapassar limite é algo que inevitavelmente, basta que ele seja estabelecido, que inevitavelmente nós vamos enfrentar problemas. O texto diz que a tal da dona Eva, a mulher lá, certo? Não gosta de falar mal dos outros, mas a Eva estava lá. Passa ela perto da árvore. E o texto diz que ela viu que a árvore é boa, que o cheiro era maneiro, que era tudo legal. Quantas árvores tinha? O que ela tinha que fazer? Nunca mais passar lá. Sim ou não? Mas ela passa hoje, passa amanhã, passa hoje, passa amanhã. Olha para a árvore, olha a árvore, olha para ela, passa. E aquilo falando dentro dela. Pega Eva. Porque ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou pecar. Hoje resolvi que vou adulterar. Não é assim, ninguém acorda, ninguém. Adultério é assim, ó. Você que é homem, uma mulher maneira, gostosa, porque a mulher feia não tenta ninguém. Mulher feia entra no céu porque recebe um novo corpo, não é verdade? Isso é heresia, ok? É brincadeira, deleta isso. Mas presta atenção, as pessoas olham pra você e mede. Olha pra tu e vê como tu olha. Dia seguinte, olha pra tu de novo. Bom dia. Nossa, você tá bonita hoje. Sério? Você acha? Aí vai. Aí cai. Aí chega no meu gabinete e falou, pastor, quando eu vi já tava lá. Nossa, teve um encontro com a mulher invisível. Deve ter sido. Ô, meu irmão, tem que ter cuidado, sistema de segurança. A tentação tá aí. Aquela voz falava pra dona Eva, pega. A vontade só foi crescendo. Um dia ela foi lá e ultrapassou o limite. E aí, é outra coisa que eu também tenho umas perguntas que eu faço que só vai dar, por isso que eu tenho que ir pro céu. Porque se eu não for, nem vai dar pra esclarecer. Eu fico imaginando o otário do Adão. Me perdoe. Não tá aqui, eu falo mesmo. A Eva falando com ele, ó, eu comi e não morri. Comi e não morri. Se não comer, morre. Come, Adão. Se eu sou o Adão, eu ia falar para Adão, para Eva, aí Eva, deixa aí em cima. Finalzinho da tarde, depois que Deus chegar, eu como. E a hora que Deus chegar, eu falar assim, ó, chega aí, tá vendo isso aqui, ó, mordido? Olha lá, ó, o senhor falou que morria. Difícil de matar aquilo, não é verdade? Ô, gente, é o futuro que está em jogo. A gente não pode brincar. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que quem pode te levar ao pecado são as pessoas mais próximas de você. Aquelas que estão mais perto. Sabe o que o Adão faz? Come. Ultrapassa o limite junto com a sua mulher. O texto diz que seus olhos forem abertos e agora eles vão lá e fazem umas roupinhas de folhinha de figueira. Eu fico me perguntando, para quê? Será que eles querem cobrir suas genitálias? Será que eles estão com vergonha de Deus ver aquilo que foi o próprio Deus que fez com suas mãos? Não. Quando Adão tenta cobrir aquilo, a mensagem bíblica não tem a ver com sexo, com pênis, com vagina, com seios. Não. A mensagem tem a ver com intimidade. O que a Bíblia está querendo dizer é que ultrapassar os limites faz com que o infrator perca a intimidade com o Deus Todo-Poderoso. É simples de explicar. Alguém toca a campainha no seu portão. Aí você fala para seu filho e diz assim, vai lá e vê quem é. Aí seu filho vai lá e vê. Se for alguém conhecido, o que seu filho já fala? Entra. E de longe já grita você, mãe, fulano tá aí. E fulano já vem entrando, porque tem intimidade. Mas se não tiver, seu filho vai lá e fala, tudo bem? Eu vim falar com sua mãe. Espera aí um minutinho. Aí você vai lá dentro e fala, mãe, quem tá aí é fulano. Se não tem intimidade contigo, você fecha
fecha a porta da cozinha, dá um pulinho na sala, joga as almofadas no lugar, troca aquela camiseta, bota uma camiseta legal, bota o chinelinho, se possível, às vezes troca até a bermudinha, e aí vai toda arrumadinha. Por que é que você se troca para uma pessoa e não se troca para outra? Porque uma tem intimidade. Quem tem intimidade pode ver quem você é de verdade. Quem não tem intimidade só vê a sua aparência. Quando nós rompemos os limites, seja qual for, inevitavelmente nós vamos diminuir a nossa intimidade com Deus, e nós não podemos resolver isso. Isso é algo que não se resolve. Aquela folha de figueira, ela ia apodrecer, ela ia se degradar em questões de dias. Por quê? Porque nós não temos como resolver e devolver para nós mesmos a intimidade que precisamos ter com Deus. Segundo a Bíblia, gente, a caminhada é crescente, é glória em glória, é fé em fé, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A proposta é crescente, é uma ascensão, onde eu vou subindo de nível, sabe? É água nos artelhos, é água no joelho, é água nos lombos. É isso que Deus está procurando manter conosco. Uma intimidade que, ao romper os limites, nós abrimos mão dela. O grande desafio é esse. Ah, pastor, antigamente as pessoas tinham mais intimidade com Deus. Claro que tinha, porque antigamente as pessoas respeitavam mais os seus limites. Hoje pode-se fazer de tudo, nada mais é pecado. Para você, muitas vezes, um funcionário seu chega atrasado na sua empresa, para você chamar a atenção dele, você tem que ter cuidado, quem fica ofendido. Ô, querido, por gentileza, não quero te ofender, amanhã você pode chegar mais cedo. Nós estamos olhando para esse ambiente. Cada dia que passa, a qualidade, a nossa qualidade, eu falo de mim mesmo, de crente, meu filho, está diminuindo demais. Cada dia que passa, a maioria de nós oramos menos. Não precisa levantar a mão, não. Quase não lê a Bíblia. Esse dia eu já falei isso aqui, mandei num culto. Abri a Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, verso 8. Depois de uns 3 minutos, um cara na frente, depois de vasculhar a Bíblia dele, olhou para mim em choque e me disse: mas não tem esse livro? Eu falei: pensei que tinha. O infeliz brigando comigo, como se o jumento fosse eu. As pessoas leem menos, oram menos, vêm menos à igreja e quer ter uma intimidade com Deus extraordinária. Não vai rolar, meu filho. Vida com Deus é vida com Deus. Orar em todo o tempo, sem cessar. Se aproxime de Deus. Se torne alguém que Deus está procurando, como ele conversou com a mulher samaritana. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É intimidade para conseguir não ultrapassar os limites. Quando isso acontece sem sucesso, Deus chega e diz para o Adão: cadê você, Adão? Eu acho também isso um texto extraordinário. O Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, chega no Éden e quer saber cadê o Adão. Adão, cadê você? Está atrás da moita. Deus deve ter pensado: ou faz ou desocupa a moita. Já tinha feito. Escute só, escute, preste atenção em mim. Eu quero que você preste atenção em mim. Nesse momento, o homem diz que tem medo e Deus pergunta para ele: mas quem te ensinou a ter medo? Ele disse: a mulher que o Senhor me deu. A culpa, ela não é assumida, porque na verdade, gente, eu já falei isso aqui. Um erro, ele não deve detectar o culpado, ele deve detectar um responsável. Quanto mais rápido você assumir a responsabilidade do fato acontecido, mais rápido você consegue corrigir a postura, remediar a situação, consertar, rever as coisas, reconstruir. Hoje eu vejo muitas pessoas que dizem: não, eu sou culpado mesmo. Eu não quero saber se você é culpado, eu quero saber se você é responsável. Porque quando você assume responsabilidade, a responsabilidade vai requerer de você uma mudança de postura para corrigir. Eu já citei esse exemplo aqui, quero citar de novo. Eu quebrei um copo na minha casa. Se eu acho que eu sou culpado, o que eu faço? Sabe o que eu faço? Ô, gente, quem é que botou esse copo aqui? Isso aqui é lugar de botar copo? Dá vontade de eu quebrar a cara de vocês. O que é esse? Esse é o culpado. Ele quer transferir para alguém. O responsável, ele quebra o copo, o que ele diz? Ô, gente, não vem aqui não. Acabei de quebrar o copo, tá? Vocês vão cortar o pé. Eu vou pegar a pazinha, eu vou pegar a vassoura, eu vou varrer os cacos de vidro, vou jogar fora, eu vou lá na despensa, vou pegar outro copo, vou colocar no lugar e vou ver se tem mais copo para repor, se mais um quebrar. O que é isso? Isso é responsabilidade. Hoje a gente não muda porque não quer, porque estamos transferindo responsabilidades, ultrapassando o tempo inteiro limites e achando que nós podemos resolver. Deus chega e diz: esse negócio não vai dar certo. O verso, olha, esse para mim é um texto extraordinário. Olha só, Gênesis 3,
21, e fez o Senhor Deus. Presta atenção, porque a Bíblia está dizendo que Deus se torna um estilista, um costureiro. Olha a posição que a Bíblia coloca a Deus. E o Senhor Deus fez, a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus diz para eles: essa folha, ela não vai funcionar, então eu vou preparar uma vestimenta para você de pele. Pele de quê? Sintético? Pele de onde? De onde Deus vai tirar pele para fazer uma roupa para vestir a nudez do homem, para dar ao homem a possibilidade de se reintegrar na comunhão e na intimidade num animal que vai morrer? Não tem pele para vestir o homem sem que alguém morra, sem que o sangue seja derramado. No jardim do Éden aparece agora a figura do Cristo, do Salvador, do Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo, daquele que vai nos vestir, ou seja, que vai cobrir a nossa vergonha e vai nos dar condições de sermos íntimos de Deus novamente. Gente, por favor, fale para mim o que a Bíblia proíbe eu e você de fazer que é bom para a gente. Nada. Todos os conselhos bíblicos, tudo aquilo que ela diz para não fazer, é porque é nocivo para nós. Nós somos livres com Cristo e não prisioneiros em Cristo. As pessoas estão mudando essa tônica, fazendo com que os jovens tenham vontade o tempo inteiro. Qual é o grande problema hoje dessa geração? Nós não queremos limites. Queremos ser ateus sem saber o que é o ateísmo. Queremos o comunismo sem saber o que é o comunismo ou o socialismo. Queremos uma vida sexual ativa sem termos noção do preço que vamos pagar por isso. Queremos o divórcio sem saber. Nós estamos olhando para uma sociedade se afundando simplesmente por coisas tão simples. Saber qual é o seu limite, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Não, eu quero a regra. Pastor, é pecado? Não, não é pecado, querido. Não é se é pecado. Você precisa saber se é lícito, se convém, se pode escandalizar alguém, se pode deformar, se pode falar ou podem falar mal da igreja por sua causa, se pode falar mal de Cristo por sua causa. Essa sensibilidade nós estamos perdendo. Quanto mais rápido nós recuperarmos isso, melhor vai ser para todos nós. Porque preste atenção no capítulo 3, no verso 24. O homem está vestido de pele, no verso 21. Mas no 24 diz assim: havendo lançado fora o homem, pois ao oriente do jardim do Éden querubins com uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Caminho da árvore da vida. O homem pode continuar comendo de todas as árvores, inclusive da do bem e do mal, mas ele não pode mais comer da árvore da vida. Trocou. Antes ele não podia comer da árvore do bem e do mal e podia comer da árvore da vida. Agora ele pode comer da árvore do bem e do mal, se é que pode, dependendo da posição que ela ocupa no jardim. Também não tenho informações para isso, mas uma coisa eu tenho certeza: da árvore da vida ele não come mais. Ele está vestido, ele vai embora, ele vai sair do jardim. Por quê? Porque ele fez o mesmo erro de Lúcifer, quis ser maior, quis conhecer tudo, então ele vai embora, porque Deus é justo. E se expulsou Lúcifer do céu, expulsa o homem do paraíso. Agora o homem também está na rua, vestido é verdade. Mas o mais interessante disso é o amor de Deus para conosco, para com a humanidade. O desejo de trazer-nos de volta faz com que o tabernáculo seja estabelecido, faz com que a oferta e o sacrifício se estabeleça, é verdade. Mas novamente ele precisa de homens, e os homens fracassam, e o sistema de salvação do Velho Testamento dá lugar agora à beleza da graça, da chegada do Cordeiro, daquele que João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me parece que a Bíblia é o único livro, a única história, sabe, que o herói morre para salvar o vilão, que aquele que vai para a cruz vai para estender a mão de misericórdia para mim e para você. E por quê, pastor? Por uma coisa muito simples que tem que acontecer. Se começou no Gênesis, como é que isso termina no Apocalipse? É isso que nós precisamos entender. Jesus vem, morre, salva todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele morre para salvar a todos os quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de... Mas preste atenção, Jesus só salva quem o recebe. Eu já falei isso diversas vezes. 2 ladrões, um vai e é salvo e o outro não. Por quê? Porque um disse para Jesus assim: lembra de mim quando entrares no teu reino. O outro disse: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Desça da cruz, me tire daqui. Essa é a tônica de um.